Quadrilha que detonava caixas eletrônicos em postos de gasolina foi presa nesta madrugada quando se preparava para mais um assalto na Constantino Neri. Com os bandidos, a polícia apreendeu armas, pés de cabra, dinamites e o carro usado pelos assaltantes. Noite de violência na Compensa. Irmãs de 13 e 14 anos ficam feridas durante troca de tiros entre traficantes. 2 homens foram mortos em provável acerto de contas. Dono de oficina é executado no bairro de Santa Etelvina. Conselho Nacional de Justiça mantém afastamento de desembargadora do Amazonas e instaura processo para investigar suspeita de corrupção. Governo do estado desencadeia operação de combate às queimadas urbanas. Banco Central lança em agosto nota de R$200. Governo reabrirá parcialmente fronteiras aéreas do país. Mundo supera 17 milhões de casos de coronavírus. NASA lança missão para Marte em busca de vida em local que já foi um lago há bilhões de anos. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. A temperatura real ontem não ultrapassou os 35 graus, como previu o Climatempo, com sensação térmica de 38. Para hoje, diz que não chove, que a temperatura máxima será de 34 graus. O dia amanhece com 25 graus e 63% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 10 km/h de velocidade. É quinta-feira, 30 de julho. Chegamos aos 211 dias do ano e faltam 155 para terminar 2020. Dia de São Pedro Crisólogo. Também é o Dia Internacional da Amizade, instituído pela ONU. Na mitologia inca, dia da tríplice deusa inca. Esta é a edição 44.791 do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou 5 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem 27 metros e 67 centímetros. A vazante chegava aos 85 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Registros da história. 1973. O fabricante da talidomida perde uma ação judicial na Inglaterra e é obrigado a pagar indenização a 433 crianças. O remédio tomado por mulheres grávidas provocava a deformação dos fetos. 1998. Mônica Levinsky, ex-estagiária da Casa Branca, entrega ao promotor Kenneth Starr o vestido manchado com o sêmen do presidente americano Bill Clinton. 2003. Produzido do México, o último exemplar do Volkswagen Fusca. 2012. Uma falha na rede elétrica em Delhi deixa mais de 300 milhões de pessoas sem energia no norte da Índia. 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio. A Avenida Max Teixeira, na zona norte da cidade, estará interditada no sentido bairro Centro, no trecho entre as avenidas Atuariz e Francisco Queiroz, durante 2 finais de semana consecutivos, 1 e 2, 8 e 9 de agosto, e linhas de ônibus também precisarão ser desviadas. A interdição é necessária para a implantação de vigas pré-moldadas no complexo viário Professor Isabel Victória, em construção pela Prefeitura de Manaus, na entrada do conjunto Manoa. O prefeito Arthur Vigílio Neto, que ontem retornou a Manaus e já reuniu seu secretariado à tarde, garantiu que esse complexo viário será entregue no mês de julho. E ontem de manhã, um grupo de manifestantes fechou um trecho da Avenida Brasil em frente à sede do governo do Amazonas para cobrar nomeação em um concurso da Secretaria de Educação realizado em 2018. Homens da Polícia Militar acompanharam o ato. O trânsito, como sempre, foi prejudicado com grande engarrafamento. Pellegrini, engarrafamento, muita confusão no trânsito ontem, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo, tivemos grandes problemas no trânsito ontem aí devido a acidentes de trânsito, obras na cidade também, Paulo Guerra, e quando é em obra até que o condutor tem aquela paciência, mas quando se trata aí de ônibus no prego, Paulo, daí o condutor já fica por ali meio irritado. Mas, Paulo Guerra, daqui a pouquinho aí você já vai trazer informação. Nós temos o doutor Aldenei na linha conosco, viu, Paulo? Pellegrini, então vamos lá, vamos conversar com o delegado sobre a prisão acontecida nesta madrugada da quadrilha que detonava caixas eletrônicos em postos de gasolina. Vai lá, Pellegrini. Doutor Aldenei, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, muito bom dia. Alô?
perdemos o contato aí com o doutor Aldinei, Paulo Guerra, ele que é da delegacia especializada em roubos e furtos. A gente pede para o PC fazer o contato aí rapidamente. Juntamente, Paulo, você já me trazia, já me orientava, já me pautava logo pelo começo da madrugada em relação a essa prisão que ocorrera na madrugada de hoje, Paulo, que ainda está em desdobramento. As informações já com detalhes com o doutor Aldinei, que é da delegacia especializada em roubos e furtos. Como é que tá por aí, PC? Já temos o doutor Aldinei. Doutor Peregrino, Aldinei, pode falar com ele, Peregrino. Ok, doutor Aldinei, bom dia. Alô? Peregrino, eu tenho, acho que tem um problema na tua conexão com... Alô, agora sim, parece que chegou o retorno para ele. Doutor Aldinei, bom dia. Alô? Oi? Pode falar então. Bom dia, delegado. Bom dia e realmente um bom dia hoje. E, delegado, essa quadrilha já estava aí há muito tempo atuando na cidade, estourando caixas eletrônicos em postos de combustível, causando pânico, inclusive, causando prejuízos. E como aconteceu essa abordagem na madrugada de hoje? Nós viemos acompanhando essa equipe de assaltantes que causava, como você falou, não só o prejuízo econômico, mas um risco a todas as pessoas que moram em volta do posto. Veja, o posto de gasolina, no que eles usavam explosivo, poderia detonar, causando um incêndio que prejudicaria muitas pessoas. E eles, sem se preocuparem com isso, continuavam agindo. Então nós começamos as investigações, fomos levantando, conseguimos inclusive mandados de prisão em relação a alguns deles e não cumprimos de imediato porque nós queríamos pegar não só 1, 2 ou 3, e sim a quadrilha agindo para desmobilizá-los. Delegado, quantos foram presos agora pela madrugada? Hoje foram presos 5, mas um deles, na primeira ação deles, já havia sido preso. Ele já está na cadeia em outro momento. Eu estou conversando com o delegado Aldinei Góes. E, delegado, os bandidos usavam pés de cabra, dinamites, e o carro também foi apreendido. Alô? Oi, delegado. Perdemos o contato novamente com o delegado. Eu estou... Alô? Está com problemas aí no retorno, não é isso, delegado? Eu estou conversando com o delegado Aldinei Góes sobre esta prisão acontecida dessa quadrilha agora pela madrugada. Não sei se ele está me ouvindo. Está me ouvindo, delegado? Eu estou ouvindo, agora sim. Vou. Pois a polícia apreendeu pés de cabra, até dinamite e o carro usado pelos bandidos. Eles usavam um método inusitado, porque pouco se vê as pessoas utilizando esse método. Eles se aproximavam do cofre, usavam um artefato metálico para poder abrir uma abertura no cofre e aí colocavam um explosivo. Esse explosivo causava a abertura forçada do cofre e é quando eles conseguiam levar os valores. Além disso, eles intimidavam as pessoas que estavam trabalhando lá, os frentistas, e, de certa forma, estavam tão audazes que esse delito que eles iam cometer hoje, que nós impedimos, ocorreu em plena Constantino Neri. E, delegado, esses elementos, esses bandidos já estão na delegacia ou ainda está em desdobramento essa ação? Sim, eles já estão aqui, 5 deles já estão aqui, eles serão flagranteados não só pelo roubo, mas também porque um dos veículos que eles estavam utilizando possuía placa adulterada. Além disso, nós temos um explosivo que ele por si só já configura um delito à parte. Então o flagrante será lavrado, a investigação agora vai se aprofundar ainda mais para que os outros membros da quadrilha também sejam capturados e a sociedade possa descansar. Esses bandidos já atuavam fora do estado também, delegado? Sim, eles chegaram a atuar em alguns casos e tanto é que assim que eles começaram a agir, foi solicitada a DRF que entrasse no caso e começasse a apurar para dar uma solução rápida. Eu receio, além da grande perda patrimonial, cada cofre desse tem um valor, cada valor que eles levam lá da renda causa prejuízo ao dono do posto. Mas além disso, havia um perigo, havia um grande perigo. É um explosivo estourado em um lugar onde há combustível.
podia causar uma verdadeira desastre. Os bandidos serão flagranteados e posteriormente mandados para um lugar onde não deverão sair. É a penitenciária, não é, delegado? Sim, eu creio que com toda essa materialidade reunida hoje, com as imagens que nós fizemos, o juiz irá manter a prisão deles e eu espero que eles fiquem um bom tempo longe da sociedade para que esses crimes nós não voltemos a presenciar. Delegado, nesse caso, tem audiência de custódia? Alô? Delegado, nesse caso, tem audiência de custódia? Sim, a audiência de custódia é uma praxe, mas a gente remete e já solicita ao magistrado que ele, no próprio bojo do auto de prisão em flagrante, que ele converta a prisão em flagrante em prisão preventiva. Até porque essas pessoas que foram presas são todas reincidentes. São pessoas que já cometeram delitos, foram presas, saíram da cadeia e, em vez de ter uma vida proba, uma vida em prol da sociedade, simplesmente atuaram, voltaram ao crime. O Jornal da Manhã acaba de conversar com o delegado Aldenei Góes. Delegado, parabéns pela atuação da polícia mais uma vez, principalmente nessa madrugada, com toda a sua equipe aí, colocando atrás das grades essa quadrilha que aterrorizava aí os postos de gasolina, seus funcionários e causando prejuízos. Um bom dia e muito obrigado. Bom dia. 6 horas em Manaus. Pellegrini, conversamos aí com o delegado que contou detalhes sobre a prisão dessa quadrilha agora de madrugada. Quero mandar um bom dia também para o Guimarães. Muito obrigado, Guimarães, também pela a força que você dá aqui ao jornalismo da Rádio Difusora. Pellegrini. Oi, Paulo. Pois é, o Guimarães sempre conosco, nos passando a informação. Bom dia para você, Guimarães, um abraço e obrigado aí por mais essa matéria que nos foi passada em primeira mão. Nessa nossa área do jornalismo, não, Paulo, um bom contato, as fontes são fundamentais. Sem dúvida alguma, e é uma informação em primeira mão aqui no Jornal da Manhã, não é, Pellegrini? Sim, Paulo, é absoluta primeira mão. Já visto que a ocorrência está em desdobramento ainda, temos o conhecimento, Paulo, que o artefato ainda está no posto de gasolina e está na mão de especialistas, né? Ou seja, o grupo Marte, o grupamento Marte, que é o grupamento antibomba da Polícia Militar, está nesse momento conduzindo a forma de se será detonado lá no local ou não, se será levado para outro lugar para detonação. Quem está tomando conta de tudo isso agora é o grupamento Marte. Pellegrini, tivemos um assalto a ônibus, a linha 321. 4 bandidos, entre eles uma mulher grávida, Pellegrini. Pode? Entendi. Há quem diga, Paulo, testemunhas afirmam que era a mais violenta do bando. Era ela que ameaçava cortar dedo das pessoas que estavam dentro do coletivo, era ela quem recolhia as bolsas de maneira muito violenta e tomava os celulares dos passageiros e também pegou a renda do ônibus, Paulo. Muito pânico, os modos operantes os mesmos, agindo com muito pânico e com muita violência. Pois é, e essa mulher grávida, ela já é acostumada a fazer assaltos, Pellegrini, é uma reincidente. Agora de hoje, Paulo, que ela vem fazendo, né, desde os primeiros meses, diz que já está, informações da conta, que já está combustionando ela e continua cometendo crime. Ela disse que estava procurando dinheiro para sustentar o seu bebê, que vai chegar, né, Pellegrini? Pois sim, Paulo, só que é usada aquela fralda boa de R$32 o pacote, né, mas trabalhar que é bom, não quer não. Pois é, nesse caso ela nem precisa de licença maternidade, porque ela vai ficar de licença mesmo, né, Pellegrini, na cadeia. Já, né, Paulo, vai ficar por ali e tal. Quem sabe até na audiência de custódia, por causa do bucho, pode ser liberado. Também é verdade. Esperamos que não. Porque tem que dar mamar pro bebê. E aí, continua no crime. Pellegrini vai falar daqui a pouco sobre essa noite de violência na Compensa. Pellegrini, temos informações aí sobre essas irmãs de 13 e 14 anos que foram baleadas durante troca de tiros entre traficantes, Pellegrini? Sim, Paulo, temos sim. As duas foram baleadas, infelizmente, estavam trabalhando na banca de pastel da família, estavam vendendo pastel, quando foram atingidas pelas balas. Uma delas, Paulo, pegou um tiro no braço, a outra não pegou um tiro no peito, Paulo, está internada em estado grave até o presente momento.
A implantação de novas ciclovias e ciclofaixas realizadas pela Prefeitura avança com a sinalização e pintura do pavimento da Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como Avenida das Torres. Ao todo, 47,5 novos quilômetros do mobiliário urbano vão beneficiar ciclistas de toda a capital. Só na Avenida das Torres, o percurso total é de 15,8 quilômetros de ciclofaixa e ciclovia, considerando o caminho de ida e volta, além de outros 4 quilômetros de faixa recreativa, que está identificada com a cor vermelha à esquerda da pista. Uma caminhada pela cidade vai marcar o encerramento da campanha Julho Amarelo em Iranduba. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação de IST, AIDS e hepatites virais, vai realizar uma caminhada amanhã em Iranduba para marcar o encerramento da campanha Julho Amarelo, instituída no Brasil pela Lei número 13.802/2019. A campanha tem como foco a luta contra as hepatites virais, como explica o enfermeiro Tokihiro Tomoda, que coordena os trabalhos nesta área. A gente possui 5 tipos de hepatite, né? Que é a hepatite A, B, C, D e a E. Só que as hepatites que a gente trabalha no Julho Amarelo são as hepatites que são transmitidas através de relação sexual sem uso do preservativo, que no caso é a B, a C e a D. O coordenador de IST, AIDS e hepatites virais alerta para a necessidade de se fazer a prevenção constantemente. O principal método de prevenção é o uso do preservativo, não só relacionadas às hepatites, mas também outras infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, como a gonorreia, como a sífilis. É o uso da camisinha sempre. Quem vai aos salões de beleza ou aos estúdios de tatuagem também precisa estar atento. Outro método de prevenção das hepatites trata-se do não compartilhamento de materiais de uso pessoal, como alicate de cutícula, lâmina de barbear e depilar, escova de dente. Cada pessoa tem que ter seu próprio kit. Exigir que todo material de tatuagem seja descartável ou devidamente esterilizado. Não compartilhar material para o uso de drogas. Compartilhamento de seringas, né, através das drogas injetáveis. Nesta semana, a Secretaria de Saúde de Iranduba realizou palestras para orientar a população sobre o combate às hepatites virais e amanhã, durante a caminhada, serão distribuídos impressos educativos nas ruas da cidade. O enfermeiro Tokihiro Tomoda ressalta que a vacinação é uma outra forma eficiente de prevenção à hepatite. A hepatite B, ela é uma doença imunoprevenível, ou seja, ela é uma doença que se previne através de vacina. Vendo se está em dia. Se não tiver, é importante estar procurando a unidade básica de saúde mais próxima para estar se vacinando. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h11 em Manaus. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor apreendeu mais de 45 quilos de alimentos em um supermercado localizado no bairro Parque 10, nesta quarta-feira. Os produtos recolhidos estavam com validade vencida ou embalagens danificadas. A fiscalização foi realizada dentro do cronograma de ações do órgão que visita diariamente os supermercados para verificar o cumprimento da legislação. O estabelecimento fiscalizado nesta quarta-feira foi notificado e os produtos foram descartados por estarem impróprios para o consumo. Bom, a Zona Shopping informou que a partir desta sexta-feira o horário de funcionamento será ampliado, seguindo a orientação do decreto do governo do estado. O centro de compras irá funcionar de segunda a sábado das 11 às 21 horas e aos domingos das 12 às 21 horas. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos ao boletim Covid-19 expedido na tarde desta quarta-feira, 29 de julho. De acordo com a vigilância epidemiológica do município, Manacapuru apresenta 3.213 pessoas recuperadas, com 26 casos ativos, 3.374 casos confirmados, 137 pessoas aguardam resultado, 4.617 casos descartados e 10 pacientes internados. O número de óbitos é de 135, sendo 38 em Manaus e 2 sob investigação. Das 3.213 pessoas recuperadas, 734 foi por alta médica e 2.479 fora do período de transmissão. E o secretário de Educação do município, professor José Carlos Amaral, realizou na manhã de ontem, quarta-feira, uma reunião com o Conselho de Alimentação Escolar
para tratar do planejamento e oferta da merenda escolar na volta às aulas presenciais, atendendo o protocolo de segurança e prevenção da Covid-19. Ainda não tem uma data definida para a volta às aulas das escolas do Sistema Municipal de Ensino. Contudo, a equipe da CEMED está em constante planejamento para a chegada deste dia. Em seguida, o secretário também participou de um encontro relacionado ao Programa de Inovação e Educação Conectada. Durante o encontro, o Amaral falou da importância do programa para o aprimoramento da educação como um todo. O encontro, conduzido pelo professor Afonso Luciano, que coordena o programa, reuniu gestores das escolas da zona urbana contempladas com o programa. O objetivo da reunião foi tratar sobre a compra de itens de infraestrutura para a expansão da internet no espaço físico das escolas, através do programa que atualmente contempla 31 escolas da zona rural e urbana. A Educação Conectada é um programa de inovação e incorporação da tecnologia nas escolas por meio de uma oferta balanceada de conexão à internet, conteúdos educacionais digitais e formação de professores. De Maracá para o Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h14 em Manaus. Após 15 dias da publicação do decreto estadual número 42.500, que flexibilizou o serviço de transporte fluvial intermunicipal de passageiros, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, ANSEPAM, alerta os proprietários de embarcações que a multa pelo descumprimento das medidas de segurança contra a Covid-19 estabelecidas pelo documento pode chegar a R$10 mil. O transportador fica ainda sujeito à responsabilização administrativa, civil e criminal sem prejuízo da aplicação da penalidade pecuniária. Permanece obrigatório o uso de máscaras por todos durante o percurso da viagem, o aferimento de temperatura e demarcação dos assentos disponíveis, o espaçamento de 2 metros entre redes ou assentos, além da divisão de cargas e passageiros em convés específicos. Pessoas em situação de risco devem ser transportadas na polpa da embarcação. A restrição da capacidade das embarcações em 40%, determinadas de grande porte e 60% de pequeno e médio porte, deve ser respeitada até a revogação das medidas de contenção da pandemia. O Comando de Bombeiros da capital do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas deu início à Operação Céu Limpo na manhã de ontem na sede do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente, localizado no Parque Estadual Sumaúma, no bairro Cidade Nova. De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Danísio Valente, a ação de combate às queimadas urbanas, ocorrência mais frequente na região nesse período do ano. A elevação da temperatura e a baixa umidade do ar tendem a ocasionar esse tipo de ocorrência. Por essa razão, inicialmente, iniciamos junto ao CBC essa operação de combate às queimadas urbanas. É importante lembrar que a população pode colaborar neste trabalho, evitando queimar o lixo do quintal e jogar bituca de cigarro em locais inapropriados, informou o comandante-geral. A Petrobras desenvolveu em parceria com a CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia, um game com uso de realidade virtual para treinamento de sua força de trabalho no Polo Urucu, em Coari, com peculiaridades e especificações alinhadas com os requisitos de segurança da companhia. Com 2 fases, o jogo é ambientado em uma unidade terrestre de produção de petróleo fictícia e é todo inspirado em atividades cotidianas dos colaboradores da companhia. O objetivo é aumentar a percepção de risco através da imersão dos participantes em um ambiente de realidade virtual. No game, o usuário tem diferentes desvios para identificar, recebendo pontos por desempenho. A tecnologia induz efeitos visuais e sonoros, permitindo total imersão no ambiente simulado virtualmente. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa que nesta quarta-feira o total de 84.218 pessoas passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da Covid-19 no Amazonas, sendo que o número oficial de infectados chegou a 99.093, com 34.826 de Manaus, 35,14%, e 64.267 do interior, correspondendo a 64,86%. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 975 casos da doença no Amazonas e 10 óbitos, elevando para 3.246 o total de mortes. Instituições do governo do estado e entidades federais estiveram reunidos na manhã de ontem para o primeiro encontro do Comitê de Prevenção e Controle ao Desmatamento e Queimadas no Amazonas. O objetivo do grupo é discutir a
execução de ações integradas voltadas para a solução de questões ambientais no Estado. A proposta do comitê é aprimorar a relação entre os órgãos do Estado e o governo federal para que a gente tenha um planejamento integrado e mais efetivo das ações ambientais do Amazonas, explicou o titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde, avança nesta quinta-feira nas investigações referentes à oferta de exames médicos durante a ação no interior do Amazonas em 2017, que rendeu à empresa Norte Serviços por meio de processo indenizatório firmado junto ao governo do Estado. Em ação investigada pela CPI, o processo referente à realização de exames de colposcopia, conização, apresenta valores com fortes indícios de superfaturamento, além de conter irregularidades e contradições na montagem de notas e relatórios referentes aos 4 dias nos municípios de Envira, Ipixuna e Guajará. Para esclarecimentos, a comissão ouve a gerente de compras Narelda da Silva Barros às 15 horas e o ex-secretário adjunto de atenção especializada do interior Edivaldo da Silva às 16h30. Na sexta-feira serão ouvidos a ex-secretária executiva do Fundo Estadual de Saúde, Maria de Belém Martins Cavalcante, às 14 horas e médico responsável pelos exames, João Carlos dos Santos, às 16 horas. O deputado estadual Ricardo Nicolau do PSD solicitou nesta quarta-feira ao governo do estado a criação de um curso pré-vestibular gratuito em formato híbrido para estudantes da rede estadual cursando a 3ª série do ensino médio. A iniciativa visa reforçar a reposição de conteúdos para reduzir os impactos da pandemia aos alunos. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Neto do PRTB, recebeu alta nesta quarta-feira após passar 3 dias internados em um hospital de Manaus. O parlamentar sofreu um traumatismo na perna direita após um acidente com uma moto aquática ocorrido no domingo na região do Tarumã. A Assembleia Legislativa informou por meio de nota que o deputado foi liberado do hospital Samel após avaliação médica constatar que o quadro clínico dele era estável e encontrava-se em boa evolução. Conforme a nota, ele vai permanecer com o tratamento em casa, podendo manter suas atividades por meio da internet como vem fazendo normalmente. O Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta quarta-feira instaurar processo administrativo disciplinar para investigar a conduta da desembargadora Encarnação das Graças Sampaio Salgado do Tribunal de Justiça do Amazonas. O órgão também optou por manter o afastamento da magistrada que foi alvo de investigação da Polícia Federal em 2016. Encarnação das Graças Sampaio Salgado foi um dos alvos da segunda fase da Operação La Muralha, deflagrada pela Polícia Federal em 2016 para investigar um esquema para beneficiar traficantes de uma facção criminosa que atua no estado. Encarnação é suspeita de vender alvarás de soltura. Conforme o CNJ, o procedimento instaurado nesta quarta-feira vai averiguar a suposta concessão irregular de liminares em diversos plantões, somados aos vestígios de que elas foram deferidas por motivos escusos. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que não vai comentar essa decisão. A decisão do colegiado foi unânime e seguiu o entendimento do ministro Humberto Martins, corregedor nacional de justiça e relator, no sentido de que a desembargadora incorreu em tese, inclusive em crime de corrupção passiva. Segundo Martins, o número de processos distribuídos à magistrada e as concessões de liminares por ela durante os plantões fogem do padrão dos outros desembargadores. Polícia. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado intercepta mercado com drogas sintéticas que seria distribuída em Manaus. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Balheiro. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado prendeu em flagrante um homem com quase 1.000 selos de LSD, drogas sintéticas. De acordo com o titular da especializada, Rafael Alemande, as drogas seriam comercializadas em festas e flutuantes de Manaus. O material veio através dos Correios. Na manhã de ontem, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, após receber uma informação de que um elemento iria receber em torno de 5.000 selos de LSD em sua residência através dos Correios, a equipe se deslocou até o local informado e conseguiu efetuar a prisão do nacional, que no momento em que estava recebendo a correspondência, foi dada a voz de prisão em flagrante, foi violada a correspondência e verificou-se que ali continha 1.000 selos de LSD. A mesma seria distribuída em festas, em flutuantes. Ele mais um amigo efetuou a compra, mas o DRCO agiu rápido aí e evitou que essas substâncias fossem distribuídas na cidade.
Conforme o delegado relatou, de acordo com a denúncia, pelo menos 5.000 selos de LSD chegariam pelos Correios. Então, na última segunda-feira, os policiais do departamento estiveram no endereço da denúncia, mas somente na terça-feira, pela parte da manhã, os policiais identificaram a entrega feita pelo carteiro e realizaram a abordagem. O delegado titular do DRCO, Rafael Alemande, estima o valor da mercadoria. E deu um prejuízo estimado aí em R$50 mil, tendo em vista que cada selo é vendido por R$50 nessas festas eletrônicas e nesses flutuantes. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. 6h26 em Manaus. Agora vamos aos acontecimentos da noite e madrugada, que foram muitos. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que conforme a radiodifusora, o Jornal da Manhã já divulgou em absoluta primeira mão que uma quadrilha foi presa agora pela madrugada em um posto de gasolina na Avenida Constantino Neri. Ainda há pouco, o nosso chefe de jornalismo, Paulo Guerra, conversava com o delegado Aldinei Góes, que trazia detalhes dessa prisão, dessa quadrilha, Paulo Guerra, com 5 homens presos aí, né? Um grupo, na verdade, preso com artefatos de explosivos, também com armas, com ferramentas que seriam usadas para explodir mais um cofre agora nessa madrugada, graças ao grande trabalho da equipe da DREF. Abraço aí para o Guimarães, para o delegado Aldinei Góes, que é o titular da Delegacia de Roubos e Furtos. Paulo, graças a Deus, esse grupo foi preso e tomara que apodreça na cadeia. Uma grande tragédia poderia ter acontecido caso na hora de explodir o cofre, essa explosão atingisse uma bomba de gasolina. Eles já tinham assaltado diversos cofres na cidade, agora estão atrás das grades depois de mais de 30 dias de investigação. Pronto socorro, João Lúcio. Movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma jovem deu entrada vítima de atropelamento, uma garota de 16 anos que foi atropelada, Paulo Guerra e ouvintes, no bairro Grande Vitória. Foi por uma moto, ela deu entrada no pronto-socorro e já não corre risco de morte. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Era por volta de 19h20, quando um homem de 19 anos foi barbaramente agredido após se envolver em uma briga de família. Ele apanhou do próprio cunhado. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, características de execução. Antônio Moura de Oliveira, de 38 anos, foi barbaramente assassinado a tiros. Tudo aconteceu dentro de sua própria oficina, localizada na rua 7 de Maio, no bairro de Santa Teovina. Ele estava lá, junto com funcionários, estava consertando o carro lá, estava limpando o bico, o carro estava falhando, saindo fumaça, e ele, o Antônio e os demais funcionários estavam trabalhando nesse carro, quando de repente Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã adentrou na oficina um homem que desceu de uma moto. Ele desceu na moto armado, sem mais delongas, chegou perto de Antônio e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na hora. Ele não roubou. O bandido que chegou não levou absolutamente nada da vítima. Nem sequer uma chave de fenda foi levada da oficina. O que caracteriza aí o crime, a polícia já investiga uma possibilidade de execução, de acerto de contas. Mais uma noite de terror no bairro da Compensa. Tiros
inocentes baleados, confronto entre facções e morte. Tudo aconteceu no bairro da Compensa. Era a noite de ontem e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro da Compensa. Nessa mesma hora, o São Paulo, o time dos Bambis, estava levando uma pisa do Mirassol. Rapaz, quem é Mirassol? O São Paulo vai para mais um ano sem ganhar título, desde 2005 que não ganha o Campeonato Paulista e volta para a fila. Os Bambis choravam, se lamentavam depois do jogo, quando o Mirassol deu-lhe uma pisa no São Paulo. Nessa mesma hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nesse mesmo momento, em mais uma noite de terror, em mais uma noite violenta, duas garotas, duas meninas de 13 e 14 anos que estavam trabalhando, vendendo pastel na banca da família, foram baleadas e uma delas está em estado grave, internada no pronto-socorro. Também nesse tiroteio, também nessa noite de terror no bairro da Compensa, Antônio Felipe de Carvalho, 23 anos, recebeu 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. E não parou por aí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A noite de terror no bairro da Compensa ainda teria desdobramentos. Momentos depois, o homem até o momento não identificado foi baleado, levou 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Muito ferido, ele foi levado às pressas ao SPA Juventina Dias. Chegando no Juventina Dias, a equipe do Juventina, os anjos da vida, fizeram de tudo para salvar a vida desse homem, desse não identificado. Porém, já não havia nada o que fazer. Ele tinha levado um tiro, inclusive no coração, e não resistiu aos ferimentos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte levou mais 3. Os 3 por acerto de contas. E essas foram as notícias da agitada noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes de esporte, os números das loterias, a Loto Fácil, concurso 1999, saiu para 3 apostadores de Patos, na Paraíba, e São Luís, em São Paulo. E São Paulo foram 2 apostadores. Cada um vai receber R$625.696,46, e as dezenas sorteadas foram 03, 04, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. A quina voltou a acumular no concurso 5.326, a quadra saiu para 56 apostadores, prêmio para cada uma, R$7.947,10, dezenas sorteadas 26, 35, 37, 50 e 52. A Mega Sena, concurso 2.284, já tem prêmio acumulado de 23 milhões. Dezenas sorteadas 04, 10, 12, 14, 36 e 46, 04, 10, 12, 14, 36 e 46.
Os jogos de ontem pelo Campeonato Paulista. O São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, que venceu por 3-2. E o Palmeiras fez 2-0 no Santo André. Hoje vão jogar Bragantino e Corinthians e Santos e Ponte Preta. No Campeonato Gaúcho, Grêmio 0, Novo Hamburgo 0. E o Internacional derrotou o Ipiranga por 2-0. No Campeonato Paranaense, o Curitiba derrotou o Cianorte por 1-0 e vai decidir o título com o Atlético, que empatou em 0-0 com o Cascavel. Jogando no estádio Pituaçu, o Bahia derrotou o Confiança por 1-0 ontem à noite e garantiu a classificação para a grande decisão da Copa do Nordeste, onde enfrentará o Ceará. Últimas notícias. Principal índice da B3, a Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa fechou acima de 105 mil pontos pela primeira vez desde março. O Ibovespa subiu 1,44%, fechando o dia aos 105.605 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial abriu o dia em queda, chegando a cair para R$5,12 no início da manhã. A cotação, no entanto, reverteu o movimento e passou a subir, fechando o dia em 5,17. Estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que o auxílio emergencial representa um aumento de 24% na renda mensal dos trabalhadores. Os dados indicam que a ajuda do governo conseguiu compensar a perda de renda provocada pela pandemia de coronavírus. Hoje a Caixa vai pagar a quarta parcela a 1,9 milhão de pessoas. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta quarta-feira que o novo lote de aprovados após contestação para o auxílio emergencial devem iniciar os recebimentos na semana que vem. E a Caixa Econômica Federal vai abrir 717 agências no sábado em todo o país, de 8 às 12 horas, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial. Os nascidos em fevereiro e março já poderão realizar o saque em espécie de benefícios conforme calendário de saque. Portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, publicada ontem, adia para 24 de agosto o retorno do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. O atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até o dia 21 de agosto e continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. O imposto de renda vai mudar. O governo vai propor imposto de renda maior para os ricos e imposto sobre transação financeira. O IOF deve desaparecer. A equipe econômica prepara novas propostas para enviar ao Congresso e o pacote permitiria arrecadar 120 bilhões ao ano. O Banco Central anunciou nesta quarta-feira, por meio de nota à imprensa, que vai lançar cédula de R$200 no Brasil. A partir disso, a nova cédula terá como personagem o lobo-guará. Contudo, a previsão é de que a nota entre em circulação a partir do fim de agosto. Conforme o Banco Central, a nova cédula foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Bandidos mascarados provocaram 3 horas de terror em Botucatu, no interior de São Paulo, no final da noite de ontem. Em uma ação coordenada, a quadrilha atacou agências bancárias, provocou incêndios, fez reféns e trocou tiros com a polícia. Ninguém foi preso, não há relatos sobre feridos. O Brasil ultrapassou 90 mil mortes e 2,5 milhões de casos pelo novo coronavírus. Foram registradas mais 1.554 vítimas em 24 horas após o estado de São Paulo acumular dados dos 2 últimos dias. O país tem média de 1.043 mortes por dia. Os Estados Unidos têm mais de 150 mil mortes por coronavírus. O país é responsável por 1/5, 20% das mortes por Covid-19 no mundo. E a tragédia poderia ser maior, pois um estudo aponta que o fechamento antecipado das escolas salvou mais de 40 mil americanos da Covid e evitou que mais de 1 milhão fossem contaminados. Mais de 17 milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente registrados no mundo, mais da metade deles em apenas 3 países, de acordo com o balanço da agência France Press, com base em fontes oficiais e atualizado às 7 horas de hoje. Ao menos 17.022.877 pessoas contraíram a Covid-19 e 666.586 morreram, de acordo com dados oficiais. Estados Unidos com 4.426.982 casos e 150.713 vítimas fatais. Brasil, 2.552.265 casos e 90.134 mortes. E Índia, 1.583.792 e 34.968 óbitos, são os 3 países mais afetados.
A Câmara aprovou nesta madrugada a medida provisória que liberou o saque de R$1.045 do Fundo de Garantia por tempo de Relator concluiu o serviço. dispositivo para permitir que trabalhadores com redução salarial ou contrato suspenso façam saque adicional. O texto segue agora para o Senado. Quando se trata de uma MP, a operação teve aplicação imediata assim que foi editada pelo governo federal em abril, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias para não perder a validade. 6h47 em Manaus. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu as investigações da Operação Lava Jato sobre o senador José Serra, do PSDB. Uma das apurações investiga suposto Caixa 2 na campanha e outra investiga suposta lavagem de dinheiro em obras do Rodoanel Sul em São Paulo, quando ele era governador. Em ambos os casos, a Polícia Federal fez buscas e apreensões. O senador nega as acusações. O governo federal decidiu reabrir nesta quarta-feira por 30 dias as fronteiras do Brasil para passageiros estrangeiros em viagens de avião. A restrição tinha sido definida em março e vinha sendo renovada cada vez como estratégia de combate ao novo coronavírus. A portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União mantém a restrição da entrada em 5 estados: Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. Ou seja, os voos internacionais com pouso previsto nestes aeroportos continuam barrados até o fim de agosto. O documento não explicita por que apenas esses terminais tiveram a restrição de funcionamento mantida. A portaria anterior de julho previa a entrada por vias aéreas apenas pelos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, de Brasília, no Distrito Federal, de Guarulhos e Viracopos, ambos em São Paulo. Estrangeiros com visto de visita para estadia de curta duração até 90 dias deverão apresentar à empresa antes do embarque comprovante de aquisição do seguro-saúde. Os documentos devem ser válidos no Brasil e ter duração para toda a estadia prevista. Caso contrário, a entrada em território nacional poderá ser proibida. As restrições de acesso por vias terrestres e aquáticas também foram mantidas, assim como as exceções a essas regras. 4 estudantes de Hong Kong envolvidos em um grupo pró-independência recentemente dissolvido foram detidos pela polícia nesta quarta-feira sob a nova Lei de Segurança Nacional. Segundo a polícia, os 3 homens e a mulher com idades entre 16 e 21 anos são suspeitos de organizar e incitar a secessão. Essas são as primeiras prisões de figuras políticas públicas desde que entrou em vigor a polêmica lei imposta pelo regime comunista de Pequim em seu território semi-autônomo em 30 de junho. A norma penaliza subversão, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras. Turquia adota lei que reforça poderes das autoridades sobre redes sociais. A lei foi votada nesta quarta-feira pelo parlamento e adotado menos de um mês depois de o presidente turco Recep Tayyip Erdogan pedir ordem nas redes sociais, um dos únicos espaços onde a população ainda se expressava livremente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o estado de emergência em Porto Rico nesta quarta-feira devido à aproximação de um potencial ciclone tropical em direção à ilha, com ventos máximos sustentados de 75 quilômetros por hora. Dessa forma, Trump autorizou a Agência Federal para a Gestão de Emergências e alocar recursos federais para aliviar as dificuldades que a população local provavelmente enfrentará. O órgão também está instruído e, nas palavras do chefe de Estado, salvar vidas, proteger a propriedade e a saúde pública e a segurança, bem como diminuir ou evitar a ameaça de um desastre. Dia Internacional da Amizade ressalta respeito por diversidade e liderança jovem. O Dia Internacional da Amizade foi criado pela Assembleia Geral da ONU há 9 anos para promover entendimento entre os povos, diálogo entre civilizações, reconciliação e paz. No mundo cada vez mais marcado por crises, divisões, pobreza, violência e abuso de direitos humanos, o espírito de solidariedade é incentivado pela resolução da Assembleia Geral da ONU, que estabeleceu o dia em 2011. Para celebrar a data, a ONU incentivou governos, organizações internacionais e grupos da sociedade civil a promover eventos, atividades e iniciativas que levem à formação do diálogo entre civilizações, entendimento mútuo e reconciliação. Os cientistas acreditam que Marte tinha entre 3 e 4 bilhões de anos atrás um lago onde hoje existe uma cratera. É lá que irá aterrissar a nova missão da Agência Espacial Americana, a NASA, Mars 2020, para coletar amostras em busca de vida. O local tem sedimentos similares aos encontrados na Terra
que podem conter vestígios de outros organismos. A janela de lançamento está prevista para os 8h50 desta quinta-feira, horário de Brasília, a partir da estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida. A previsão de aterrissagem em Marte é 18 de fevereiro de 2021. O robô Perseverance carrega instrumentos para, além de coletar amostras, observar a geologia e transformar dióxido de carbono em oxigênio para viabilizar uma missão com humanos no planeta. 6h51 em Manaus. Agora os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil supera a marca de 90 mil mortes e 12,5 milhões de casos de Covid, diz consórcio de imprensa. A Folha de São Paulo estampa. Toffoli e Maia defendem quarentena de 8 anos para ir juízes tentar eleição. O Estado de São Paulo. Governo decide reabrir parcialmente fronteiras aéreas do país a estrangeiro. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Nova cédula de 200 estampada por Lobo Guará repercute na internet. Valor econômico. Senado aprova medida provisória com empréstimo via maquininha para pequenas empresas. Estado de Minas. Em sessão virtual, servidor ofende futura presidente do TCE. Jornal do Comércio no Recife. Primeiro lote da vacina de Oxford contra coronavírus deve chegar em dezembro no Brasil. Fortaleza Diário do Nordeste. Estados Unidos entregam o segundo carregamento de ventiladores pulmonares doados ao Brasil para combater a Covid. Porto Alegre, 0 hora. Toffoli acaba com polêmica criada por Rosa Weber e libera homem que furtou shampoo. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Indústria avança na linha da confiança. Em tempo. Joana Dark desafia CPI a convocar Davi Amazoniano. Diário do Amazonas. CPI vai ouvir suspeito de superfaturamento. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram dessa edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.